Há milhões de anos, quando os dinossauros já haviam desaparecido, outro gigante emergia nas florestas tropicais da Terra. Não era um mamífero feroz, nem um predador com presas afiadas. Seu corpo se movia silenciosamente entre os pantanos, quase invisível até o momento em que atacava. Com mais de 13 metros de comprimento, a Titanoboa era a maior serpente que já existiu, e ela dominava o mundo das florestas tropicais com sua presença imponente. Imagine uma criatura tão grande que poderia engolir um crocodilo com facilidade. Seu corpo massivo se enrolava ao redor de suas presas, esmagando-as com força esmagadora, até que não houvesse mais resistência. Mas a história da Titanoboa vai além de sua mera presença física. Sua descoberta revelou um pedaço perdido da história da Terra, um período em que as criaturas gigantes dominavam e o clima era muito diferente do que conhecemos hoje. Neste vídeo, vamos explorar o mundo desta serpente colossal, desde suas origens há 60 milhões de anos até as misteriosas razões que levaram à sua extinção. Prepare-se para uma viagem no tempo que irá mergulhar nas profundezas do passado pré-histórico, onde a Titanoboa reinava absoluta. A história da Titanoboa começa no Paleoceno, um período que ocorreu cerca de 60 milhões de anos atrás, logo após a extinção dos dinossauros. Durante essa época, a Terra estava em um processo de recuperação após o cataclismo que dizimou a maioria das formas de vida, e novas criaturas começaram a evoluir e ocupar os nichos deixados vagos. As florestas tropicais da América do Sul, onde a Titanoboa habitava, eram vastas e densas, com rios serpenteando por entre pântanos. O clima era muito mais quente e úmido do que hoje, o que criou condições ideais para o surgimento de répteis gigantes. O Paleoceno era um mundo repleto de mudanças geológicas e climáticas. As temperaturas globais estavam mais elevadas, sem as estações definidas que conhecemos atualmente, e os níveis de oxigênio na atmosfera também eram mais elevados, o que favorecia o crescimento desproporcional de algumas espécies. Entre essas espécies estava a Titanoboa, que prosperava em um ambiente tropical exuberante, onde podia se alimentar de grandes presas aquáticas, como peixes gigantes e até crocodilos primitivos. Esse período também marca o início de uma transição ecológica importante. À medida que o clima continuava a se estabilizar, os mamíferos começavam a se diversificar, eventualmente assumindo o papel de dominância no reino animal. Entretanto, por milhões de anos, répteis como a Titanoboa dominaram os ecossistemas fluviais, aproveitando as condições quase perfeitas de calor e umidade. A análise desse contexto histórico é fundamental para entender como uma criatura de tamanhas proporções pôde existir e prosperar em um ambiente que parece tão distante do mundo moderno. O primeiro vislumbre moderno da Titanoboa aconteceu em 2009, quando uma equipe de paleontólogos que trabalhava na mina de carvão de Cerrejón, no norte da Colômbia, encontrou os fósseis de uma serpente gigantesca. Cerrejón, uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo, já havia sido uma rica fonte de fósseis de plantas e animais pré-históricos, revelando um ecossistema antigo e exuberante que abrigava criaturas impressionantes. No entanto, a descoberta dos restos da Titanoboa foi um verdadeiro marco. Os paleontólogos se depararam com vértebras de tamanhos nunca antes vistos em serpentes modernas. As vértebras da Titanoboa eram muito maiores que as de qualquer serpente viva, levando os cientistas a calcular seu comprimento em mais de 13 metros e seu peso em cerca de 1 tonelada. Foi um achado impressionante que mudou nossa compreensão sobre os répteis pré-históricos. A reconstrução da Titanoboa revelou uma serpente cuja força e tamanho superavam qualquer predador atual. As escavações em Cerrejón não apenas trouxeram à luz um predador gigante, mas também uma janela para o passado, mostrando o quão diferentes eram as condições de vida naquele período. A descoberta da Titanoboa não só fascinou o público, como também gerou uma série de perguntas sobre como essas criaturas viveram e o que as levou à extinção. Com suas imensas dimensões, a Titanoboa era uma verdadeira maravilha da natureza. Seu corpo massivo, com mais de 13 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, era uma máquina de caça projetada para emboscar e dominar suas presas. Para se ter uma ideia mais clara de suas proporções, a maior cobra viva hoje, a anaconda, pode atingir cerca de 9 metros e pesar até 250 kg, uma fração do tamanho da Titanoboa. Além do tamanho colossal, as características físicas da Titanoboa também eram notáveis por sua força esmagadora. Como uma constritora, ela usava seus músculos poderosos para se enrolar ao redor de suas presas, sufocando-as antes de engoli-las inteiras. A Titanoboa provavelmente passava a maior parte de seu tempo na água, onde seu peso era sustentado pela flutuabilidade, facilitando seus movimentos. A água também era um ótimo esconderijo para emboscar presas. A análise dos fósseis sugere que sua pele, assim como a das cobras modernas, era escamosa,
e suas mandíbulas podiam se expandir de maneira impressionante para acomodar grandes presas. Sua coloração, embora impossível de saber com precisão, pode ter sido camuflada para se misturar ao ambiente pantanoso onde vivia. Essas adaptações faziam da titanoboa uma predadora extremamente eficiente, com poucas ou nenhuma ameaça natural em seu habitat. O habitat da titanoboa era um mundo de rios e pântanos tropicais. Nas vastas florestas da antiga Colômbia, o ambiente era quente e úmido, com densas camadas de vegetação e uma abundância de água. Esses pantanos eram lar de uma variedade de espécies, incluindo grandes peixes, tartarugas e crocodilos primitivos, que serviam como presas perfeitas para uma serpente tão gigantesca. A titanoboa se aproveitava desse ecossistema aquático para se deslocar com mais facilidade e emboscar suas presas. Como uma serpente constritora, a titanoboa usava sua imensa força muscular para capturar e matar suas presas. Ela provavelmente ficava submersa, à espreita, até que um grande animal passasse perto o suficiente. Então, com um movimento rápido, a serpente se enrolava ao redor da vítima, apertando-a até que não houvesse mais vida. Suas presas incluíam peixes gigantescos e possivelmente outros grandes répteis que dividiam o mesmo ambiente pantanoso. Embora passasse muito tempo na água, a titanoboa também era capaz de se deslocar por terra, onde poderia procurar por outras fontes de alimento. No entanto, seu tamanho imenso provavelmente tornava esses deslocamentos terrestres mais lentos e limitados. O mundo tropical onde a titanoboa reinava era perfeito para sua sobrevivência, oferecendo tanto a temperatura ideal quanto uma abundância de presas para sustentar seu corpo colossal. Com o passar do tempo, as condições que permitiram a existência de gigantes como a titanoboa começaram a mudar. Durante o Paleoceno, a Terra passou por uma série de mudanças climáticas que tiveram impactos profundos na fauna e flora da época. À medida que o planeta esfriava, o ambiente tropical que havia sido o lar perfeito para répteis gigantes foi desaparecendo. Para uma criatura de sangue frio como a titanoboa, as temperaturas mais baixas representavam um grande desafio. Com a redução das temperaturas globais, as florestas tropicais começaram a diminuir, e o ecossistema aquático também foi afetado. A quantidade de presas grandes, que eram a base alimentar da titanoboa, também foi reduzida. As mudanças climáticas, combinadas com a evolução de novos predadores e competidores, provavelmente selaram o destino dessa serpente colossal. Sem um habitat adequado e com menos alimento disponível, a titanoboa não conseguiu se adaptar e eventualmente foi extinta. Embora a titanoboa tenha desaparecido há milhões de anos, sua existência nos dá um vislumbre de um mundo completamente diferente, onde criaturas de proporções gigantescas dominavam a Terra. A extinção da titanoboa marca o fim de uma era de répteis gigantes, à medida que o planeta continuava sua transformação, preparando o caminho para a ascensão dos mamíferos. A descoberta da titanoboa não apenas nos maravilha com seu tamanho, mas também nos oferece informações valiosas sobre o passado da Terra. Estudar fósseis de criaturas como a titanoboa ajuda os cientistas a entender como as mudanças climáticas afetam o planeta e seus ecossistemas. Através da análise dos fósseis e do ambiente em que a titanoboa viveu, os paleontólogos podem reconstruir o clima do Paleoceno e como ele moldou a evolução das espécies. Além disso, a titanoboa é um excelente exemplo de como a vida na Terra se adapta às condições ambientais. Ela representa um tempo em que os répteis ainda dominavam, antes que os mamíferos se tornassem os governantes do planeta. Estudar essas criaturas nos ensina sobre os ciclos de extinção e sobrevivência e como a natureza encontra maneiras de prosperar em condições extremas. Essa serpente gigante também contribui para o conhecimento sobre a evolução das cobras modernas. Ao estudar suas características físicas, os cientistas podem rastrear a evolução de comportamentos, tamanhos e adaptações que ainda estão presentes em algumas espécies atuais. A titanoboa rapidamente capturou a imaginação do público desde sua descoberta, inspirando mitos e teorias sobre criaturas gigantes que poderiam ter sobrevivido até os dias de hoje. Embora não haja evidências de que serpentes como a titanoboa tenham sobrevivido após o Paleoceno, a ideia de criaturas gigantes escondidas nas profundezas das florestas tropicais ainda fascina muitas pessoas. Além disso, a titanoboa trouxe à tona comparações com criaturas lendárias que aparecem em diversas culturas ao redor do mundo. Histórias de serpentes gigantes, capazes de engolir humanos ou grandes animais, podem ter suas raízes em observações de animais pré-históricos, ou simplesmente no fascínio humano por monstros colossais. A descoberta da titanoboa nos lembra de quão pouco conhecemos sobre o passado profundo da Terra. Mesmo após milhões de anos, estamos apenas começando a desvendar os mistérios de criaturas gigantes como essa serpente pré-histórica. A titanoboa pode ter desaparecido, mas sua história permanece, nos inspirando a continuar explorando e descobrindo mais sobre o mundo natural. Gostou da história da titanoboa?
Inscreva-se no canal e ative as notificações para descobrir mais sobre as incríveis criaturas que um dia dominaram nosso planeta.